capítulo 1, versículo 29, a partir do 29, em nome de Jesus. Isso. Dia maravilhoso esse que nos concedeu o Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Som. Aleluia. Todo mundo está ouvindo bem? Quando não tiver, dá um grito aí. Eu estou ouvindo não. Tá bom? A cura da sogra de Pedro. É mais uma mensagem que o pastor, por intermédio do Espírito, teve essa ideia de cada culto ser pregado uma das curas que Jesus fez na sua palavra. Amém? Vamos para a leitura? A partir do 29. Diz assim: E logo saindo da sinagoga foram à casa de Simão e de André com Tiago e João. E a sogra de Simão estava deitada, com febre, e logo lhe falaram dela. Então, chegando-se a ela, tomou-a pela mão e levantou-a, e a febre deixou e serviu-os. E tendo chegado à tarde, quando já estava se pondo o sol, trouxeram-lhe todos os que se achegavam, enfermos e os endemoniados. E toda a cidade se ajuntou à porta e curou muitos que se achavam enfermos de diversas enfermidades. Expulsou muitos demônios, porém não deixava falar os demônios, porque os conheciam. E levantando-se de manhã, muito cedo, estando ainda escuro, saiu e foi para um lugar deserto, e ali orava. E seguiram Simão e os que com ele estavam. E achando, lhe disseram: Todos te buscam. E ele lhe disse: Vamos às aldeias vizinhas, para que eu ali também pregue, porque para isso vim. E pregava nas sinagogas deles, por toda a Galiléia, expulsava os demônios. Louvado, engrandecido seja o nome do Senhor Jesus. Pode se assentar. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Poderoso Deus, Altíssimo Pai, te pedimos, Senhor, a tua ação nessa noite, o teu mover. Precisamos, Senhor, de sabedoria, e nessa hora te pedimos, Senhor, dai-nos sabedoria, porque a tua palavra fala dessa forma. Quem precisa de sabedoria, peça a Deus, porque Ele dá de bom grado. Senhor, precisamos de sabedoria, precisamos, Senhor, ser guiados pelo teu Espírito. Precisamos, Senhor, que a tua mensagem chegue aos nossos corações. Precisamos, Senhor, da tua presença, Pai, porque sem ela nada podemos fazer. Conceda, Senhor, tudo que é da tua vontade, em nome do teu Filho amado Jesus. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Aleluia. Como foi falado cada semana, um trouxe uma mensagem, outro trouxe outra, e o Senhor vai falando de diversas formas comigo e com você. E hoje eu te pergunto: quem já foi curado pelo Senhor? Levanta a mão, por favor. Todos nós. Ainda que você fale que ainda não fui, eu tenho certeza que o Senhor te curou de algo que você nem sabe que estava. Por quê? Pela misericórdia dEle, pelo amor dEle e pela compaixão que Ele tem por cada um de nós. E esse texto sobre a cura da sogra de Pedro, tem coisas aqui que você fala assim, tem muito pouca coisa nesse texto falando da sogra de Pedro. É verdade, tem muito pouca coisa. Mas só quem pode mostrar as demais coisas é o Senhor, para mim e para você. E logo no início do versículo 1, diz assim, no 29 diz assim: E logo saindo da sinagoga foram à casa de Simão e André, com Tiago e João. Jesus não parava, irmão. Jesus estava orando no monte, Jesus estava pregando nas sinagogas, Jesus estava curando enfermos, estava visitando pessoas.
Jesus não parava. Aí você fala assim para mim, foi só 3 anos. Durante 3 anos, Jesus fez coisa pelo poder do Senhor, pelo Espírito Santo de Deus, que talvez a gente não vai fazer na nossa vida toda. A palavra descreve que foram tantos milagres que não continha todos eles na palavra. Daria mais um livro sobre tudo aquilo que Jesus fez. Você vai ver no contexto desse texto que vai falar que chegava a ele muitos enfermos e endemoniados. E ali Jesus ia curando todos eles. E imagine o mover de Deus que estava sendo naquela hora. Mas Jesus não parava, irmão. Muitas das vezes a gente para. Jesus veio e mostrou como que nós devemos fazer. Jesus estava lá no monte, estava na sinagoga, estava pregando, estava orando, estava seguindo. E o Senhor ali direcionando ele, fazendo tudo aquilo que ele foi direcionado por Deus. Jesus não para e nem parava, irmão. Muitas das vezes nós paramos. E o que Jesus fez na caminhada dele aqui foi mostrar para a gente o que ele estava fazendo, para a gente fazer a mesma coisa. Jesus descia do Monte das Oliveiras e já descia para pregar. E ele não parava de falar com o Pai. Ele não parava de estar em comunhão com o Pai. Ele não cessava de ter a vontade de fazer a obra. E quando os discípulos viraram para ele e falaram assim, o Senhor não come. Ele fala, uma comida eu tenho. Uma comida eu tenho que vós não conhece. Essa comida, o alimento que ele tinha, era fazer a vontade do Pai. Era fazer a obra do Pai. Cumprir toda estratégia, toda trajetória que o Pai orientou ele fazer. E esse era o alimento dele. Jesus se alimentava com certeza. A Bíblia mostra que ele se alimentava. Mas o que alimentava ele de prazer e de vontade de continuar a fazer tudo aquilo que foi descrito nas profecias, na palavra, era cumprir a vontade do Pai. O versículo 30 diz assim, e a sogra de Simão estava deitada com febre, e logo que falaram dela, então, chegando-se a ela, tomou-a pela mão, e levantou-a, e a febre deixou, e servia-os. Aqui está, o pedacinho, só isso. Pegou pela mão. No outro texto vai falar que rogaram por ela. No outro texto vai falar de forma diferente. Mas ela levantou, ela só estava com uma febre aos nossos olhos. Olhando na parte de estudo, estava escrito que no Antigo Testamento, eles achavam que quem estava com febre estava sendo castigado por Deus. Mas a gente não sabe o que é isso. Irmãos, uma febre. O que é uma febre? Uma febre mostra que o corpo está reagindo a alguma coisa, alguma infecção. Qual infecção que aquela mulher poderia estar? Ela poderia estar com uma garganta inflamada, o ouvido inflamado. Ela poderia estar com alguma infecção na urina. Ela poderia estar com alguma infecção, algum problema. Hoje, está com febre, já falam logo, está com coronavírus. Não é isso? Está com febre, não chega perto não. Ela estava com uma febre. E muitas das vezes a gente olha para essa situação e acha assim, vou tomar só um remédio e daqui a pouco eu estou bom, é uma febre. Mas se o corpo está dando sinal de febre, algum problema tem. Alguma coisa está acontecendo com você. Eu me lembro que antes da gente se converter, tanto eu quanto as minhas irmãs, a gente tinha coisas em casa que minha mãe não é convertida ainda. Mas o Senhor vai tocar no coração dela, eu creio, pelo poder de Deus. Então não tinha coisas em casa, minha mãe era de outra religião, irmão. Então outra religião trazia algumas coisas consagradas e guardava dentro de casa. E várias outras coisas que eram consagradas e a gente não tinha o conhecimento que era consagrado e a gente, infelizmente, guardava dentro de casa.
Até aqueles brinquedos lá das entidades, lá minha mãe, me lembra que minha mãe escondia dentro do guarda-roupa. E lá a gente não podia mexer porque ela não deixava. Ela sabia que não podia. Minha mãe tinha um pote lá de negócio lá que misturava lá, acreditava ela que quando a gente estava doente passava aquilo e melhorava. Mas não era nada, irmão. Piorava, na verdade, a gente achava que melhorava. E muitas das vezes a gente ficava doente, não era uma coisa física, era espiritual, irmão. Era até muitas das vezes era opressão de demônio. E a gente não sabia. E o que a gente fazia sem conhecimento? Levava para minha avó rezar com aquele matinho que ela fazia assim, ó. E a gente acreditava que ficava curado. Antigamente, a falta de conhecimento, irmão. Quem já passou por isso aí? Ninguém? Aí, ó. Olha, você revelou, viu? Isso acontecia, irmão. A gente ficava ali tudo arrumado, e Fernando, então, acho que era a que mais sofria. Com essa parte de dor de ouvido, febre, algumas coisas. E a gente, sem saber, não sabia que poderia ser algo espiritual. Como às vezes você pode estar com algo físico, que a gente somos seres humanos, mas às vezes a gente está com algo que é espiritual e não sabemos. A gente às vezes faz uma visita, vai visita alguém, vai na casa de alguém orar, e traz alguma coisa para dentro de casa que não sabe, e aquela opressão está no ambiente da casa, e muitas das vezes você não tem discernimento do que é. Seja lá o que for que você traz para dentro da tua casa. Algumas coisas nós ficamos sabendo que é consagrado a demônio. Muitas pessoas sabem que já ouviu falar, mas muitos não creem, muitos creem. Como diz o pastor, cada um anda na fé que alcança. Como a situação das coisas da Disney. Tudo da Disney é consagrado a demônio. Né? E algumas pessoas ainda insistem em ter coisas consagradas dentro de casa. Não tem nada a ver porque lá em casa está tudo bem. Às vezes não está bem, você não está tendo a visão espiritual de que não está bem. Pode ser físico ou pode ser espiritual. Lembrando que quando foi avisado sobre o que era consagrado, que foi mostrado, algumas coisas ainda não sabemos. Muitos oraram e o Senhor estava mostrando o que era consagrado. Né? Foi mostrando cada coisa, cada objeto, tênis, tal, isso e aquilo, marca, tudo consagrado. Às vezes você quer dormir, não consegue, porque tem coisa consagrada dentro do teu quarto. E no outro dia você acorda com uma indisposição, acorda moído e começa a ter febre, dor de cabeça e não consegue prosseguir. Ou então uma enfermidade te ataca. Às vezes não é nem coisa consagrada, não tem isso. O que estava acontecendo com a sogra de Pedro? Às vezes você está enfermo justamente porque você está com algo no coração. O que? Estou magoado com alguém, aquilo dali te deixa enfermo. Estou triste com alguém. Estou com raiva de alguém. Não quero ver nem perto de mim, aquilo dali te deixa enfermo. Devagarzinho vai brotando uma depressão, você vai entristecendo, vai perdendo o sono, não consegue mais dormir, e quando vê você está com um problema. Um exemplo, você tem um esposo, seu esposo te traiu e você descobriu, mas você não falou nada com ele, mas está irada com ele, está com raiva dele, mas não falou nada. Você guardou para você aquilo, o que vai acontecer? Aquilo vai te trazer uma enfermidade. E você não sabe que aquilo está te fazendo mal. Porque você não consegue liberar perdão para ele, você não consegue falar com ele que descobriu, mas perdoa ele, ou que você descobriu, não quer mais estar com ele, aquilo dali vai causando dentro de você um sentimento ruim, que vai te colocando uma febre, vai te colocando uma dor de cabeça, vai te colocando uma dor onde você não tinha, aquilo dali vai te deixando mal para baixo, e o diabo ele quer isso.
Porque a palavra do Senhor diz que tudo que se deve guardar, guarda o seu coração, porque dele procede toda a saída da vida. Guarda teu coração, irmão. O que estava acontecendo com a sogra de Pedro, ninguém fala. A Bíblia não fala o que estava acontecendo, somente uma fé. Algumas coisas acontecem na nossa vida, começa dessa forma. É somente uma dor de cabeça. Somente uma dor nas costas. É somente uma dor no peito. Mas tudo que acontece, a maioria das coisas tem um início. Tem um início. E o início começa lá no teu coração. Minha amiga me traiu, falou mal de mim. O meu amigo me traiu, falou mal de mim. O meu patrão me mandou embora. O meu gerente, ele falou mal de mim, me criticou e me queimou. Eu estou com raiva dele, não quero ter contato com ele. Isso vai brotar uma raiz de amargura no seu coração. Isso vai desencadear um processo que você talvez nunca passou. Tua vida toda, talvez você caminhou com o Senhor na pura paz, mas o diabo ele vai se levantar para tentar tirar a sua paz. E quando o servo do Senhor dá essa brecha para perder a paz, que é o Espírito, que o Espírito transmite a cada um de nós, a brecha está abrindo. Está aberta uma brecha. E nessa brecha, o diabo ele não vai pensar duas vezes para entrar. Temos que vigiar todo o tempo. O que é? O que está acontecendo na casa da sogra de Pedro? Jesus estava lá na sinagoga, de lá eles foram para a casa da sogra de Pedro, para a casa de Pedro, lá estava a sogra de Pedro. Será que o Senhor revelou o que estava acontecendo com ela? Será que o Senhor pregou para ela, falou para ela que aquilo dali que estava acontecendo com ela era o início de uma raiva de alguém? Pode ser que sim. Será que o Senhor, pelo Espírito, mostrou para ela que na casa dela tinha um brinquedo consagrado, um tênis consagrado, uma marca consagrada? Será? Marca consagrada, meu Deus. É muito sério. Será, irmão? Uma coisa eu falo para você, tem um texto aqui que eu vou ler. Vai bater com o que eu estou falando. Muitas das vezes, irmão, o profeta que foi escolhido anjo da igreja, vou falar o pastor Ricardo, ou o pastor Wellington, ou o pastor Elvis, seja o mensageiro que o Senhor escolheu para trazer a mensagem. Claro que ele ora ao Senhor, claro que ele lê a palavra do Senhor, o Senhor mostra para ele, é isso que você vai falar. Ele pela misericórdia do Senhor e pelo Espírito, ele vai transmitir para a igreja. Mas sendo que é necessário eu e você temer quando o profeta está falando, porque quando o profeta abre a boca, o Senhor está falando pela boca do profeta. Ele não vai falar o teu nome, vai falar assim: olha, ô Nelson, tem um brinquedo consagrado lá, a boneca está assim. Mas aí ele está falando, olha, brinquedos consagrados, marcas consagradas, coisas que não pode estar no teu coração, coisas que não pode estar na tua vida, sentimento que você não pode possuir, que você já entendeu tudo. Você vai lembrar, opa, tem coisa aí que eu tenho que consertar. Aí quando eu lembro da passagem de Mateus 13, a partir do versículo 14, a gente vai entender parte do que eu estou falando. Se você for rápido e puder abrir, abra lá em Mateus 13, a partir do 14. É necessário que a gente venha entender, porque a palavra do Senhor, ela nos dá a entender. Aleluia. Olha, a partir do 14, ó. E nele se cumpre a profecia de Isaías, que diz: ouvindo, ouvireis, mas não compreendereis, e vendo, vereis, mas não percebereis, porque o coração deste povo está endurecido, e ouvindo de mau grado com os seus ouvidos, e fechou os olhos, para que não veja com os olhos, e ouça com os ouvidos, e compreenda com o coração, e se converta, e eu
os cure. Mas bem-aventurado é os vossos olhos, porque veem, e os vossos ouvidos, porque ouvem. Quem entendeu, diga amém. O coração do povo estava endurecido. Jesus estava falando, o coração duro não permitia que a mensagem tocasse no coração. E eles estavam olhando, mas não estavam enxergando, eles estavam ouvindo, mas não estavam entendendo, porque de mau grado estavam ouvindo, de má vontade estavam ouvindo. O que Jesus estava falando estava provocando neles, na verdade muitos deles, ira. Porque era uma palavra de libertação, de confronto, de abandono de pecado. O Jesus mostrando o caminho da cura. Jesus mostrando o caminho da cura, irmão. Qual o caminho da cura? O caminho da cura é se arrepender do pecado. O caminho da cura é limpar o coração. O caminho da cura é ouvir a mensagem e praticar aquilo que Deus está mostrando para a gente praticar. Se o caminho da cura é eu liberar um perdão, eu vou liberar esse perdão, porque a minha cura depende de liberar esse perdão. Aquilo que te deixou mal, aquilo que te deixou de cama, aquilo que te botou no hospital, está brotando no teu coração uma raiz de amargura, o que você tem que fazer? A palavra diz que tem que perdoar. Eu então vou perdoar. Por quê? Quando eu perdoar, meu coração vai ficar mais leve, eu vou ficar leve. Eu vou tirar aquele peso do meu coração, da minha vida. Eu vou tirar, porque é um exemplo que eu estou usando, eu vou perdoar. De repente, é uma dívida que você deve pagar e você não pagou. Você sabe que está devendo, mas não pagou. Aquilo está confrontando a sua mente, está te fazendo mal, está te trazendo um peso. E você deve chegar e pagar. Toma. Isso estava me incomodando. Toma, eu devo esse dinheiro a você. Ou então era um pedido de perdão. Me perdoa. Eu falei coisas de você que eu não deveria falar. Eu fiz coisas contigo que eu não deveria fazer. Eu te magoei, eu não devia magoar. E tem coisas que sobrecarregam a gente de uma tal maneira. Você se sente bem quando você tem um probleminha em casa, com a sua esposa, com o seu filho, com a sua filha. Você não se sente bem porque houve problema na minha casa, houve um litígio, houve uma discussão, houve uma divergência. Eu não estou bem. Qual o caminho para resolver essa situação? É eu sentar e conversar e acertar as coisas. Eu errei, você errou, erramos aqui, você errou ali. Ou chegar para o filho, você fez coisa que me deixou muito triste. Não quero mais que você faça isso, você fez errado. Aquilo vai te aliviar, porque teu filho vai te dar atenção, ele vai entender o erro dele, aquilo vai te aliviar. E o teu coração vai aliviar. Aí imagine você arrumou um grande problema com o seu filho, com a sua esposa, houve separação, o seu filho, você mandou ele para fora de casa com toda a ira. Não vai ficar na minha casa desse jeito, aqui você não mora. E ele pegou e foi mesmo, sumiu um mês, você não vê seu filho, sua filha. Aquilo vai deixar você muito mal. Você pensando assim, eu tomei a atitude certa, mas a atitude certa está me machucando. E agora o que eu vou fazer? E agora? Você liga para conseguir o número da casa onde está. Ô meu filho, eu preciso conversar contigo, vem aqui em casa. Filho volta, meu filho, me desculpa. Volta para casa. Você agiu errado, mas eu tomei a decisão errada também. Então vamos esquecer isso, vamos fazer o que é certo. Aí você alivia teu coração daquilo que aconteceu. Mas quando não acontece o que você tem que fazer, o que acontece? Vai brotando no teu coração uma insatisfação. Vai brotando no teu coração uma vontade de jogar tudo pro alto, de sair pela rua, sumir, não voltar mais. Às vezes você tem um marido que gosta de chamar na cana, ou esposa. Você chega, o cara só está daquele jeito, sob efeito de bebida, talvez droga também. Aquilo dali te deixa de uma forma
que só Jesus. Será que a sogra de Pedro estava dessa forma? Ela não aguentava mais entrar dentro de casa e ver o marido cheio de cana? Aquilo dali acabou com o coração dela, mal-estar, depressão. Eu não aguento mais essa vida. Será que a sogra de Pedro estava passando por um processo que os filhos, o marido, a família toda estava indo contrário à vontade de Deus? Aquilo dali adoeceu ela. Irmãos, tem várias coisas que podem acontecer na minha e na sua vida, mas ela estava com a febre. Poderia ser algo físico, uma febre, garganta inflamada, deu febre, dá febre mesmo. Mas pode ser várias coisas que iniciou com uma febre. E Jesus chegou dentro da casa dela. Jesus saiu da sinagoga, entrou dentro da casa dela, puxou ela pela mão, curou ela, e ela levantou e começou a servir o Senhor para a glória de Deus. Para a gente ver o poder de Deus, para a gente ver o poder de Cristo na vida daquela mulher. Então é necessário eu e você ser tratado pela palavra, fazer aquilo que a palavra manda, e Jesus vai fazer a parte dele, irmão. A obediência ao Senhor, ela vai trazer a cura. Pode ser que não seja nada, o Jó não fez nada, já passou por aquilo tudo. Pode ser coisas que chegam na tua vida e que você vai passar por uma prova. Pode ser sim, eu acredito. Você é um servo do Senhor, temente a Deus. Não isenta você de aparecer obstáculo na tua vida. Mas se tiver uma brecha, se tiver uma condição, se levantou algo contra a sua vida, você tem que ver o que é. E só o Senhor pode revelar a você, no íntimo, no teu quarto, na tua intimidade, você orando, você buscando o Senhor te mostrar o que está causando coisas, está se levantando coisas, o que está acontecendo na sua vida, para você estar passando por tudo isso. Mas, mudando de assunto um pouquinho, irmãos, tem várias pessoas dessa forma. Quando a gente vira e mexe, nós estamos no centro de recuperação, quando podemos, estamos num culto, num lar, numa visita. Meus irmãos, está cheio de gente sendo oprimido. Está cheio de gente passando por opressão. Está cheio de gente com enfermidade física também. Está cheio de gente com enfermidade na alma, irmão. Começa com uma situação, o exemplo que eu dei, litigiosa, e depois passa para o físico e a alma já está afetada. Porque o diabo, ele quer assim, ele quer dessa forma. Ele quer afetar o seu coração, ele quer te deixar para baixo, ele quer atacar a sua alma. E tem muitas pessoas assim. Nós conhecemos casos e mais casos, pessoas e mais pessoas, onde estão passando por várias coisas. Um problema, qual o problema? Droga. Outro, qual o problema? Bebida. Outro, qual o problema? Separação. Qual o problema? Depressão. Qual síndrome do pânico. São muitos problemas, irmão. Mas está precisando nos nossos dias, aqueles homens que estavam com Jesus, está precisando aqueles homens se levantar novamente na nossa era. Está precisando aqueles homens que entravam nas casas, iam de casa em casa e de porta em porta, ia pregando o Evangelho do Senhor. Jesus aqui no final do texto, ele vai falar que para isso ele veio. Para quê? Para pregar o Evangelho. Se o Senhor quiser operar em cura, é Ele que vai curar, não é a gente. Mas o que Ele mandou eu e você fazer foi o seguinte: pregar o Evangelho, com toda certeza. Já que Ele vai usar eu e você para curar, expulsar demônio, ressuscitar mortos, amém, Ele vai usar, mas é Ele que vai fazer. Mas uma coisa que Ele mandou eu e você fazer, Ele falou: vai você, faz, prega o Evangelho. Vamos voltar lá para a passagem de Marcos, capítulo 1, aleluia. Versículo 32, e diz assim: e tendo chegado a tarde, quando já estava se pondo o sol,
trouxeram-lhe todos os que se achegavam enfermos e os endemoniados. E toda a cidade se ajuntou à porta e curou muitos que se achegavam enfermos de diversas enfermidades. E expulsou muitos demônios, porém não deixava falar os demônios, porque conheciam. Olha que maravilha! Jesus estava ali, a sogra de Pedro levantou. Ela levantou, porque a presença do Senhor faz dessa forma. O enfermo ele vai levantar, porque o Senhor opera poderosamente. Mas aí a cidade toda estava sabendo que Jesus estava ali. Aonde Jesus estava, meu irmão, o alvoroço estava formado. Porque o pessoal estava precisando do auxílio do Senhor, eles procuravam o Senhor. E foi uma luta. Todo mundo ali se achegando, aquele monte de gente, um chegando na maca, um chegando, estou conjecturando, um chegando na maca, outro com a muleta mancando, outro carregado, aquele monte de gente chegando, gente possesso de demônio, um monte de gente carregando, e Jesus saiu curando, e chegava aquela multidão ali curando sem parar. Mas ele não parou de fazer isso não. Lembra da passagem de Mateus 13, 14? Hoje está acontecendo isso, o povo está vendo, mas não está enxergando, está ouvindo, mas não está entendendo, irmão. E quando ouve de mau grado, escutam a mensagem, irmão, e não se converte para que o Senhor venha e os cure. Aí fala assim, hoje não tem homem de Deus para isso. Não vou classificar dessa forma. Eu vou classificar, sabe como? Hoje a fé diminuiu. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriaria. Será que quando o Filho do Homem vier, encontrará fé na terra? Quando ele vier, ele vai encontrar fé na terra, irmão? Quando Jesus curava, ele fala assim, tua fé te curou, tua fé te salvou. Vai, nem toda Israel vi fé tamanha como desse homem, do centurião. Irmãos, antigamente, eu creio que o povo, eles brotavam fé no coração deles. Hoje o coração do povo está endurecido. O coração do homem hoje está endurecido, a incredulidade está tomando o mundo inteiro. Você vê pelo tamanho da blasfêmia que estão fazendo por essa terra inteira. Tem país quase inteiro que se rende ao Islã. Tem muitos países que não conhecem de maneira nenhuma, não pode falar de Jesus de maneira nenhuma. E o engano está crescendo cada dia mais. A apostasia é nesses dias. O pessoal está se apostatando da fé, está abandonando as escrituras, está abandonando o nome do Senhor, daquele que pode todas as coisas, e estão se rendendo à mentira. Fala que a vinda do anticristo vai ser depois da apostasia. Então a apostasia é voltar para trás, ou seja, eu estava aqui na igreja, agora estou voltando para o mundo de novo. Apostasia, voltou para trás, abandonou a fé, irmão. Quantas pessoas que já estiveram aqui dentro, dando glória e aleluia, hoje estão no mundo, bebendo, fumando, cheirando, pintando, tudo que é coisa, irmão, voltou para trás, retrocedeu, abandonou a fé. E muitos querem cura ainda, querem que Jesus opera. Tudo que o Senhor quer fazer comigo e com você é o seguinte: primeiro é fazer eu e você entender o propósito dele. Qual é o propósito dele? Curar, salvar e libertar. Fazer eu e você entender que ele é o caminho, a verdade e a vida, que ninguém vai ao Pai senão por ele. Entender, eu e você entender que temos que se arrepender dos nossos pecados, irmão. Fazer eu e você entender que temos que se render à vontade de Deus. Que temos que entender que achegai-vos a Deus, pois Ele se achegará a vós. E o que está acontecendo no dia de hoje? Apostasia. Estão se afastando do Criador. Estão virados as costas para o Criador. E diz em Jeremias 2, que mal fiz eu a este povo, para virarem as costas para mim. Que mal fiz aos vossos pais, para virarem as costas para mim. Que injustiça viram em mim, para vocês virarem as costas para mim.
Seria loucura, irmão. Você está aqui na igreja hoje, amanhã você está se rendendo à feitiçaria, irmão. Seria loucura minha e sua estar aqui dando glória, aleluia, amanhã está sacrificando a demônios, irmão. Ele está na idolatria, está servindo aos ídolos, seria loucura. Mas já que eu e você estamos aqui, vamos credibilizar a palavra do Senhor, amém? Vamos dar crédito ao que está escrito. Se o Senhor falou para mim e para você, ide por todo mundo e pregar o Evangelho, e toda criatura que crê e for batizada será salva, vamos crer nisso tudo, irmão. A cura vem pela palavra, a libertação vem pela palavra. O que foi falado, hoje eu estou falando sobre algo que está no teu coração, que te feriu, te machucou. Isso pode ser o que está acontecendo para o Senhor operar na tua vida e trazer a cura na sua alma, a cura no seu corpo, na sua parte física. Então, se é dessa forma, o que está acontecendo? O que tem no meu coração que está tirando o meu sono? O que tem no meu coração que não me deixa dormir? O que tem? Você sabe o que tem no teu coração, porque o que tem no teu coração, ele te tira o teu sono. O que tira o teu sono não te deixa dormir. Então, o que está te ferindo, o que está tirando o teu sono não sai da tua cabeça. Então, você não tem esforço nenhum de saber o que está te atrapalhando. Às vezes você até se sente envergonhado, constrangido, desanimado, porque eu queria tanto tal coisa, Deus não me concede. Eu queria tanto isso, meu sonho é isso, meu sonho é aquilo, o Senhor não concede. Às vezes você se entristece, você chora, achando que Deus não vai fazer nada por você, não vai estender a mão por você, mas é necessário muitas das vezes passar por um processo de tratamento espiritual na nossa alma, no nosso coração. Coisas que estão tirando a tua paz, está te ferindo, está te magoando, você tem que pegar e um processo do Espírito Santo tirar, limpar aquilo do teu coração. Eu costumo, muitas das vezes, agir dessa forma. Tem coisas que me desagradou, coisas que eu não gostei. Muitas das vezes é no momento, mas depois eu faço assim: Senhor, tira do meu coração. Não me agradou, mas não vai fazer morada no meu coração. Não vai fazer morada na minha vida. Porque a minha vida é do Senhor Jesus. Amém? E quando você guarda? Tem pessoas que é assim, irmão. Elas guardam tudo. É igual a Marina, guarda tudo. Tem pessoas que é igual a Marina, guarda tudo. A Marina guarda um quartinho e guarda as coisas dela ali. Mas eu falo no coração. Tem pessoas que guardam tudo, irmão. Se a pessoa não apertou sua mão, não falou contigo, não te abraçou, a pessoa guarda aquilo. Não falou comigo, não me deu a paz do Senhor, virou a cara para mim e guardou. Vai lá e grupo no coração. Daqui a pouco, por acaso, a pessoa passa por ela, não vê, virou a cara para mim, não falou comigo. Estou de cara feia com ela também. Tem pessoas que é assim, irmão. Tem pessoas que é assim. Mas cada pessoa você vai saber lidar de uma forma. Tem pessoas que é mais tranquilo de lidar. Tem pessoas que você tem que ter mais cuidado para lidar. São pessoas mais sensíveis. São pessoas mais coração mais molinho. Patrícia aí. É o coração mais molinho. Então você tem que saber lidar, tem que saber falar. Eu brinco muito com o Luiz, mas da mesma forma que eu brinco com o Luiz, eu não posso brincar com o Marcinho, eu não posso brincar com o irmão Marcelo. Então, eu tenho intimidade com o Luiz, mas de repente eu não tenho com o filho do Eduardo. Então são casos e mais casos e pessoas que se ferem com tudo. Então, o modo de eu e você blindar o coração para as coisas não nos ferir é vestir a couraça da justiça. A palavra diz que temos que ser revestidos de toda a armadura de Deus para poder resistir no dia mau. Não sei qual é o seu dia mau, não sei o que vai acontecer, mas você já teve um dia mau. E se você não tivesse revestido do Espírito Santo de Deus,
aquele probleminha de saúde poderia até te matar, porque sem proteção. O que acontece? À toa apareceu como aconteceu com o pastor Elvis, apareceu um negócio no dedo dele lá, o médico falou que era maligno, ele falou que por um tempo ele se entristeceu, mas quando ele olhou, falou assim: ah não, o Senhor já me mostrou vitória nisso, eu não vou me entristecer, eu creio na minha cura em nome de Jesus, e o Senhor curou ele. Então a minha, a sua fé tem que estar em ação. Se a fé do crente não estiver em ação, a palavra diz que Deus não se agrada. A palavra do Senhor diz que sem fé é impossível agradar a Deus. No momento que o mar estiver fechado à tua frente, tem que ter fé para ver o mar aberto, senão ele não vai se abrir. O diabo está vindo lá atrás, Faraó, marchando com o exército. O mar não abriu, mas o Moisés bateu com o cajado, o mar abriu, porque ele teve fé de fazer o que Deus mandou. O mar vai abrir quando você e eu tivermos fé para fazer o que Deus manda. O que Moisés fez foi fazer o que Deus mandou, ele tocou na água, mostrou fé. O mar vai abrir, toca na água, que o mar vai abrir. Muitas das vezes o escape para o nosso problema é fazer o que Deus manda. Imagine se Deus fala assim para Moisés: Moisés, toca na água. Moisés: não vou tocar não. Não precisava de Moisés tocar na água para o mar abrir. Não precisava. Mas Deus manda fazer. Toca na água. O povo vê que o Senhor está abrindo. Para testificar o povo: o Senhor mandou Moisés tocar na água. O mar abriu, porque o Senhor mandou. Então muitas das vezes o Senhor fala assim: perdoa que eu vou curar. Só mandou você perdoar, a cura quem vai fazer é Ele. O Senhor olha para você e fala assim: perdoa teu filho, perdoa tua filha, perdoa tua esposa, perdoa teu vizinho, que eu vou curar. Vou perdoar não, a cura não vem. Aí quando tu toma atitude, vou lá, vou perdoar. Pediu perdão, abraçou, chorou. Aí o Senhor: é isso aí, agora a cura vai. Não é? É assim. O Senhor não precisa de nós precisamos do Senhor. A sogra de Pedro, ela foi curada pela misericórdia do Senhor, pelo poder de Deus, por intermédio do Espírito Santo de Deus. Mas a gente não sabia se aquela febre poderia ser para a morte, mas poderia ser. Irmãos, tem casos de pessoas com câncer terminal que vai descobrir com 1 mês de vida, irmão. 1 mês de vida. Aquilo poderia ser uma enfermidade para a morte? Poderia. Mas sendo para a morte, sendo só uma febrinha, Jesus é Jesus, Deus é Deus para curar qualquer coisa, irmão. Então, de maneira nenhuma, seja lá o problema que você tiver, seja grande ou seja pequeno, meu irmão, bota o joelho no chão e fala: Senhor, eu creio no teu poder, eu creio no teu operar, eu creio que tu és Deus que cura, que salva e que liberta, e nenhuma enfermidade vai fazer morada no meu corpo, porque o meu corpo é morada do Espírito Santo de Deus. Aleluia! 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 Tem que dar glória, estou falando de Deus, estou falando do Senhor. Irmão, dê sempre glória a Deus. Está falando de Deus opera, Deus cura, Deus salva, Deus liberta. Dá glória a Deus. Para isso nós viemos aqui na igreja, para dar glória a Deus, irmão. Quanto mais você dá glória a Deus, a glória de Deus aumenta na tua vida. Em tudo que você dá glória a Deus. Está ruim, dá glória a Deus. Está bom, dá glória a Deus. Que a intenção do Senhor é que o nome dele seja glorificado em todos os momentos da nossa vida. Porque dar glória é só no bom, é mole, dar glória é na luta que é difícil. E é na luta que Deus está olhando. Nessa luta aí, você vai dar glória ou não? Para Ele operar na minha, na sua vida, irmão. E 35 diz assim: levantando-se de manhã, muito cedo, estando ainda escuro, saiu e foi para um lugar deserto. Fazer o quê? E ali orava. E seguiram Simão e os que com ele estavam. E achando-o, lhe disse: todos te buscam. E Jesus diz assim: e ele lhe disse: vamos às aldeias vizinhas, para que eu ali também pregue, porque para isso
eu vim. Para isso eu vim. Para quê? Para pregar o ano aceitável ao Senhor, irmão. Para Jesus, ele tinha que abrir a boca e falar a cada casa, a cada sinagoga, a cada canto de Jerusalém que o Senhor está voltando, que é necessário se arrepender, que é necessário crer que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Para isso Ele veio. Ele foi anunciar que Ele veio para morrer pelo meu e pelo seu pecado. Jesus curou, mas o alvo dele era anunciar toda a palavra que Deus mandou ele anunciar, irmão. Mas Jesus está aqui no meio de nós pregando hoje. Jesus não está no meio de nós aqui, como eu estou, como você está. Em espírito ele está, mas ele foi para o Pai e falou para a gente: eu vou para o Pai, não vos deixarei órfão, enviarei o Espírito Consolador. E ele enviou o Espírito Consolador. Jesus mostrou para todo mundo: dessa forma que vocês vão fazer. Vocês vão entrar aqui, vão pregar ali, vão pregar lá, vão falar do meu amor, vão falar do meu nome, vão falar do amor do Pai, vão falar do sacrifício, vão falar de tudo. Porque eu já te mostrei como falar. Agora é vez de vocês. Porque eu estou indo. Quer ver onde ele falou isso? Abre aí comigo, Mateus, capítulo 10. Aleluia. E diz assim, ó, a partir do versículo 6, capítulo 10, diz assim, ó: mas ide diante as ovelhas perdidas da casa de Israel, e indo pregai, dizendo: chegado o reino dos céus, curai os enfermos, limpar os leprosos, ressuscitar os mortos, expulsar os demônios. De graça dás, porque de graça recebeis. Não possuais ouro, nem prata, nem cobre, nem em vossos cintos, nem alforje para o caminho, nem duas túnicas, nem sandálias, nem bordão, porque digno é o operário do seu alimento. E em qualquer cidade ou aldeia em que entrarde, procurar saber quem nela seja digno, e hospedai-vos aí, até que vos retire. E quando entrarde em alguma casa, saudai, e a casa for digna, desça sobre ela a vossa paz. Mas se não for digna, torne a paz, torne a paz para vós, a vossa paz. E se ninguém vos receber, nem escutar as vossas palavras, saindo daquela casa ou cidade, sacudir o pó dos vossos pés. Jesus deu passo a passo, irmão. Ele foi e deixou o caminho preparado. Ele discipulou a cada um de nós. Ele está aqui hoje, ó, a palavra aqui, ó, discipulando eu e você. O que devemos fazer? O Evangelho ele não pode parar porque ele tem livre curso, irmão. Paulo mesmo preso dentro da cadeia, ele fala: a palavra do Senhor não está presa. Ele estava preso, mas a palavra do Senhor não está presa. Eu e você recebemos autoridade para curar demônios, expulsar demônios, curar demônio igual Luiz, para curar enfermos, expulsar demônios, ressuscitar mortos. A autoridade do Senhor deu, mas não foi só isso. Muitas das vezes a gente focamos em entrar numa casa, botar a mão, fala igual o pastor, charai, cantarai, e ver a pessoa endemoniada, cair demônio por terra. Meu irmão, a maior alegria que eu tenho é ver um pecador se arrependendo, irmão. Maior alegria que eu tenho é ver um pecador se arrependendo, é ver um pecador falando assim: eu quero Jesus na minha vida, eu quero esse Jesus que você está pregando aí na minha vida. A maior alegria é essa, irmão. Sabe por causa de quê? Porque tem pessoas hoje que estão descendo a sepultura, que ontem ou agora precisa ouvir de Jesus. Essa pessoa não vai ser curada, mas ela precisa ser salva, amém? Então a cura, amém, glorifica o Senhor, mas a salvação provoca a festa no céu, irmão. A salvação estremece, meu irmão, as portas do inferno, porque o diabo ele não quer que ninguém seja salvo, mas Jesus ele cura, ele salva, ele liberta. É isso que nós temos que falar.
Tudo a gente quer. Experiência. Já tivemos experiência. Já tivemos pela misericórdia de Deus, Senhor, em nada temos que se gloriar. O Senhor operou, glória a Deus. Mas a maior experiência que mexe com o meu coração, mexe com a minha, me enche de alegria, é ver uma pessoa falando aqui assim, ó, eu quero Jesus na minha vida. Aleluia. Porque a gente prega vários lugares com muito amor, com muito carinho, prega a mensagem. De nada, nós não somos nada aqui, ó. Se o Senhor apertar o botão lá, eu caio aqui, ó. Só enterrar. Não somos nada. Mas uma coisa eu falo para você, maior alegria é servir o Senhor dos Exércitos. Maior alegria eu descobri na minha vida que foi pregar o Evangelho e ver almas se convertendo pelo poder do Senhor. Maior alegria é ver um irmão subir no púlpito e pregando e almas se convertendo, irmão. Maior alegria é ver o nosso pastor usado pelo Espírito, Jefferson usado pelo Espírito, Mazinho, Jorge, seja lá o irmão que for, o Marcelo, abrindo a boca e glorificando o nome do Senhor, e a mensagem enchendo o nosso coração de vida, de fé, irmão, maior alegria. Mensagem trazendo cura à nossa vida, é maior alegria. Mas nem todo mundo quer ver isso. Nem todo mundo quer ter isso. Muitas pessoas querem ver o irmão cair, mas não quer ver o irmão levantado, glorificando o nome do Senhor. Mas o Senhor dá condição a mim e a você de fazer a obra dele. E quanto mais a gente vai fazendo, o Senhor vai enchendo. Quanto mais a gente vai fazendo, o Senhor vai dando mais. Quanto mais a gente ora, a gente lê, o Senhor vai dando mais sabedoria. As pessoas vão olhando, falando assim, ó, esse aí, quem diria, como uma pessoa que não me via há anos, que trabalhou comigo, a esposa dele também me conhecia, aí mostrou a minha foto ali, ó, o Fernando ele pregando. Aí ela foi e falou, que isso, tá pregando? Por quê? Ela me conheceu, eu chamava na bebida. Bagunça. Aí, se a gente olhar para as pessoas com esse olhar de julgamento, esse aí não tem jeito, coitado de nós no dia do juízo. Então, irmão, a gente tem que olhar, porque o Senhor fez dessa forma. Foi atrás daqueles que ninguém achava que ia querer. As pessoas, os judeus, falavam assim, esses são imundos. Aí Jesus olhou e falou, não, eu vou salvar esses que vocês acham que é imundo. Jesus foi lá e purificou, irmão. O leproso, os leprosos, curou, libertou, Jesus fez uma coisa maravilhosa. E mostrou para aqueles os fariseus, que aquele povo que eles condenavam, se tornou a noiva do Cordeiro. Jesus curou, Jesus salvou, Jesus libertou. Então jamais eu e você olhem com um olhar de julgamento para ninguém. Esse daí está quase morrendo, esse daí não tem jeito, não, irmão. Tudo que Jesus quer é um coração cheio de fé que fala assim, eu vou lá. Mas se meu Deus quiser libertar aquela alma, Ele vai libertar. Eu não vou no meu nome, eu vou em nome do Senhor dos Exércitos. Se o Senhor quiser me usar naquela hora e falar, abrir a boca, e rios de água viva sair do meu interior, e aquela pessoa que está em estado terminal, ela crê no Evangelho e ela se arrepender, essa alma será salva para a glória de Deus. Aleluia. Quem crê nisso, diga amém. Amém. Irmãos, temos que entrar em atividade. Temos que começar a se movimentar. Porque, Jesus falando na palavra, para isso Ele veio. Se Jesus fez questão de vir, para abrir a boca e falar tudo que Ele falou aqui, para salvar vidas, para libertar vidas, para curar vidas, porque eu e você está retendo essa água que Ele nos deu? Porque eu e você está fechando a boca e deixando de falar de tudo aquilo que o próprio Deus falou, para eu e você falar. Muitas das vezes classificamos como servo de Deus. Quem é servo de Deus serve a Deus, irmão. E quem não serve a Deus não pode ser servo de Deus. Se eu trabalho na Reduc, eu sou o que? Funcionário da Reduc, não é? Mas não estou trabalhando não. Deve trabalhar, né, Dedé? Trabalho na Reduc, eu sou funcionário da Reduc. Se eu trabalho na prefeitura, eu sou funcionário da prefeitura. Se eu trabalho de biscate, eu sou biscateiro. Entendeu?
Pastor é barbeiro, ele é barbeiro, irmão. Mas quem serve a Deus é o quê? Servo do Deus Altíssimo. E para ser servo do Deus Altíssimo tem que trabalhar para o Senhor. Eu sou escravo do Senhor, eu tenho que servir a Ele com todo amor. Se eu trabalho na empresa do céu, eu tenho que fazer o quê? Pregar o Evangelho, irmão. Está fichando, hein? Está fichando. Vai para a grade, assim, você vai para a grade, ela fica lá esperando a vaga sair. Mas aqui a vaga está aberta, irmão. Você é funcionário do céu, tem que trabalhar para o céu, irmão. Tem muito serviço. Aí você fala, cadê? Meu irmão, tem serviço em tudo quanto é lugar. Quer ver? Na fila do banco tem serviço. No mercado tem serviço. No seu trabalho tem serviço. Na tua casa tem serviço em tudo quanto é lugar. Aí tem como você falar assim, eu não tenho tempo. Peraí. Aí vai o servo do Senhor e fala assim, olha, começa o teu trabalho pela tua casa. Aí já arruma o serviço. Porque na nossa casa é o lugar que nós mais temos de trabalhar. Muitas das vezes nós estamos procurando salvação fora de casa, mas dentro de casa a gente está deixando a desejar, irmão. Como que a gente não vai deixar a nossa casa sem cuidar e vamos sair para fora da nossa casa para procurar salvar a casa dos outros? E a nossa casa está precisando de salvação. Então o nosso trabalho começa dentro de casa. E a nossa casa depende dessa atenção. Erramos nisso. Mas o Senhor tem nos mostrado todas as coisas. E já falta 5 minutos. Mas amém. Eu vou ler um texto aqui. Lucas capítulo 4. Eu preciso que você leia também, se você puder abrir, para a gente fechar. Irmão, Jesus falou isso. Mas, quem tem o Espírito Santo de Deus, diga amém. Amém. Quem foi ensinado sobre Jesus, diga amém. Amém. Conhecemos a palavra de Deus. E no versículo 4 de Lucas, versículo 18, capítulo 4, versículo 18, olha aqui que Jesus falou, ó, e o Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados de coração e a pregoar a liberdade aos cativos, e a dar vista aos cegos, e pôr em liberdade os oprimidos, a anunciar o ano aceitável do Senhor. Esse texto serve para mim e para você ou não? Está faltando, irmão, a gente botar tudo isso aqui no nosso coração. Ó, o Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres. Olha só, rico em detalhes. Enviou-me a curar os quebrantados de coração e a pregoar liberdade aos cativos. Irmão, esse texto é para mim e para você também. Jesus falou e agora Ele discipulou a gente para a gente botar isso aqui no nosso coração, irmão. O Espírito do Senhor está sobre ti para pregoar o ano aceitável ao Senhor, curar as sogras de Pedro da febre, curar as feridas do coração. O Senhor enviou para você para abrir a boca e pela palavra do seu intermédio do Espírito, bebidas libertas para o reino de Deus, irmão. O Senhor não te enviou para você sentar e ir embora para casa, trabalhar e encher a tua vida de trabalho. E quando você morrer, vai perguntar, cadê o talento que eu te dei? O que você fez com o talento que eu te dei? O que você fez com aquilo que eu botei na tua mão? Ah, Senhor, eu trabalhei, cuidei dos meus filhos, cuidei da minha casa, mas você tinha para salvar, em meu nome, pela minha palavra, 100.000 almas. O que você fez? Irmãos, eu estou vendo muito isso. Não tenho nada contra ninguém, cada um faz na tua vida o que for direcionado. Mas hoje, a prioridade é a nossa vida. A prioridade é o que eu quero.
Prioridade é o que eu quero fazer da minha vida. É o que eu quero para mim. Não tem mais olhar de amor e compaixão. A gente tem que ter isso. Olhar para as pessoas com um olhar de íntima compaixão. Abrir mão de nós, do nosso querer, muitas das vezes, para fazer aquilo que vai nos encher de vida. Porque, um exemplo, quando você chega num lugar onde uma pessoa está precisando de alguma coisa, já tivemos experiência, eu vou contar, não é para me glorificar, nem glorificar o que estava comigo. Um exemplo, irmão, você entrar na casa de uma pessoa, quando ela abrir a porta, nem chão tem, tudo coisa. Pessoa, a gente entregou uma cesta básica assim, ó, e o coroa de idade ajoelhou no chão e botou a mão pro alto e falou assim: muito obrigado, Senhor das Oliveiras. Não agradeceu a gente não, irmão, agradeceu ao Senhor. Não foi a gente, ele viu que não foi a gente que estava levando aquilo dali, foi o Senhor que enviou a gente ali, e ele glorificou o nome do Senhor. A mesma hora, a gente olhando aquilo dali, aquilo tomou a gente de alegria. É isso que traz vida para dentro de nós. Fazer a vontade de Deus te enche de vida, irmão. Muitas das vezes precisamos disso. Se encher de vida, alimento que Jesus gostava. Qual alimento que ele se alimentava? Era fazer a vontade daquele que enviou. Senhor, me ensina a fazer a obra. Fazer a obra, você quer fazer a obra? Quero. É crer naquele que Deus enviou. E aquele que Deus enviou, fala comigo contigo essa noite, sabe o quê? Vai atrás dos cativos e oprimidos e liberta eles da mão de Satanás pelo meu poder. Um dia o Senhor vai requerer de mim e de você talentos que foram dados e não estão sendo utilizados. Eu falo para você com toda certeza, irmão. Eu estou aqui pregando, eu não sou nada, eu estou aqui pela glória e misericórdia de Deus. Mas o meu prazer é pregar para quem não conhece. Vocês conhecem? Muitas das vezes a gente se oferta a fazer, sim, por amor ao Senhor. Mas vocês conhecem, irmão. Vocês estão lendo Bíblia, vocês aceitaram Jesus, vocês estão no Evangelho, vocês estão congregando. O meu prazer é falar para aqueles que não ouviram nada ainda, para aqueles que estão perdidos nesse mundo, aqueles que precisam ouvir e crer, e pela misericórdia de Deus ser tirado do atoleiro. Quem entendeu a mensagem, diga amém. Que o Senhor nos abençoe por essa palavra. Pastor Ricardo. Amém, meus irmãos. Vamos ficar de pé em nome de Jesus. Aleluia.